Olá pessoal, coma é um dos diagnósticos sindrômicos mais importantes da sala de emergência. É fundamental que a gente saiba fazer a abordagem inicial. Vocês sabem como fazer? É sobre isso que a gente vai conversar com vocês. Vamos entrar na aula? Olá pessoal, sou o Thiago Grangeia, médico da disciplina de emergência aqui da Unicamp. E nessa aula do PA do Jacinto vamos falar sobre o diagnóstico sindrômico de coma e nessa primeira aula a gente vai abordar a abordagem inicial do paciente em coma. Uma série de várias aulas onde a gente vai conversar com vocês sobre como abordar o paciente em coma dentro de uma sala de emergência, pessoal. Vamos lá então. Então, vamos supor que nós estejamos dentro de uma sala de emergência, dentro da sala de urgência do hospital. E aí chega um paciente para a gente, um homem de 57 anos que foi encontrado desacordado pela esposa, o Glasgow dele é 7, as pupilas isocóricas e fotorreagentes. Então, você está na frente de um paciente desacordado, a equipe de enfermagem consegue os sinais vitais, e aí nós observamos aqui na monitorização frequência cardíaca de 62, frequência respiratória de 18, saturação de 93, temperatura de 36,9, uma pressão arterial elevada, 174 por 102, e aí vem a questão, e agora, o que a gente vai fazer com esse nosso paciente? Então, é uma situação real de como é que a gente começa a abordagem do paciente em coma dentro da sala de emergência, pessoal. E essa série de aulas espero que ajudem vocês a responder isso e que vocês consigam cada vez mais ajudar as pessoas que precisam lá da gente dentro da nossa sala de emergência. Então, um problema que temos, pessoal, é o que é coma e, além disso, talvez o mais importante é o porquê que as pessoas têm coma. O que leva o cérebro da gente a desligar? O que faz com que o cérebro perca a sua capacidade de manter o seu nível e o conteúdo de consciência? Então, uma possível definição de coma seria um paciente que não acorda mesmo com estímulo externo. Ele não está vigil, não tem consciência de si próprio e do próprio ambiente. Essa seria uma definição, talvez, de coma. Então, a pessoa não tem nenhuma consciência do que acontece ao seu redor, não tem a consciência de si próprio, não consegue conversar com a gente de maneira adequada. E temos que fazer inicialmente uma reflexão inicial. Como é que a gente vai pensar que o paciente possa estar em coma? Como é que a gente vai começar o nosso raciocínio para saber que ele está em coma e, a partir daí, começar a abordagem inicial do paciente? Então, se nós pensarmos especificamente, pessoal, se a gente observar uma pessoa deitada dentro do pronto-socorro, desacordada, pode ser que seja coma, mas pode ser que o paciente esteja apenas dormindo, pode ser que o paciente tenha algum outro diagnóstico sindrômico. Então, primeiro passo para a gente pensar em coma, geralmente são os pacientes que vão estar em rebaixamento de consciência. Se você está na sala de urgência, na sala de observação no pronto-socorro, ver alguém com rebaixamento de consciência, vem a pergunta, será que esse paciente tem ou não coma? E aí a gente vai começar a chegar perto do paciente. Será que é coma realmente? Mas pode ser que a gente observe os sinais vitais e observar, por exemplo, aqui nesse monitor, frequência cardíaca com 122, frequência respiratória aumentada, hipoxemia, hipotensão. Então, nesse caso, existe um rebaixamento de consciência que eu posso definir como coma, mas na verdade o paciente tem choque. E aí o caminho para seguir para cuidar desse paciente seria choque, não obrigatoriamente o caminho do coma, porque tem um diagnóstico sindrômico que justifica, nesse caso, a alteração de consciência. Então, existe uma sugestão de caminho inicial. Então, vamos supor que o paciente esteja inconsciente. E aí pode ser coma. E aí depois o paciente vai avaliar o pulso e a respiração. E pode ser que seja uma parada cardiorrespiratória. Então, vou a partir daí o algoritmo de parada cardiorrespiratória. Então, todo paciente inconsciente, nosso primeiro passo é saber se o paciente tem pulso e se tem respiração. Se não tiver uma parada cardiorrespiratória. Pode ser que o paciente tenha sinais vitais muito alterados. E aí eu vou fazer diagnósticos sindrômicos outros. Por exemplo, choque, como vimos aqui no exemplo anterior. E pode ser que ele não tenha, que ele tenha presença de pulso, ele tenha respiração, tem algumas alterações de sinais vitais que não me permitem fazer o diagnóstico de choque, ou seja, não é nem parada cardiorrespiratória nem choque, aí chegamos à conclusão que ele tenha coma e aí nós seguimos na abordagem dessa aula aqui, pessoal. Então, basicamente, se a gente pensar que é coma mesmo, o paciente está realmente em coma, então nós vamos iniciar agora a abordagem do paciente em coma. Vamos seguir juntos esse caminho. E o primeiro passo é a gente lembrar do ABC. Então, paciente em coma, está na sua frente, cheguei à conclusão que é coma, a gente vai fazer o ABC, vias aéreas, respiração e avaliação da circulação. Pensando agora inicialmente, pessoal, na abordagem das vias aéreas, então nós vamos lembrar que a maioria dos pacientes em coma vão precisar de algum momento de intubação orotraqueal. E aqui a gente apresenta para vocês as principais indicações.
Então, o paciente que precisa fazer a ventilação, o paciente que não consegue ventilar sozinho, o paciente está incapaz de ventilar, ele está incapaz de manter a sua oxigenação e ele não consegue proteger as vias aéreas. Aí é um paciente que, independentemente da etiologia do coma, precisa ser rapidamente submetido à intubação orotraqueal para que depois o diagnóstico etiológico seja obtido. Mas, lembrar que nós temos, nem todo paciente vai precisar de intubação orotraqueal imediata. Alguns pacientes podem ter causas que são rapidamente reversíveis, né? Então tem que avaliar os pacientes. Se ele estiver conseguindo ventilação adequada, boa oxigenação e ele consegue proteger suas vias aéreas, não há uma necessidade de intubação orotraqueal imediata. E aí eu vou tentar procurar uma causa rapidamente reversível, tá bom? Na segundo item, a nossa respiração. E aí lembrar que o alvo de saturação é de 95%. Eu vou dar oxigênio para grande parte dos pacientes, a não ser que a saturação esteja adequada acima de 94%. Tomar cuidado, pessoal, com hipóxia, portanto a gente vai dar oxigênio com alvo de 95%, mas evitem hiperóxia. Hiperóxia pode levar a vasoconstrição cerebral, piorar a perfusão cerebral de pacientes, por exemplo, que têm um AVC, AVCH, meningoencefalite, pode ter efeitos deletérios. Então o alvo de saturação adequado seria em torno de 95%. Por último, a circulação. E é lembrar, pessoal, que os pacientes hipotensos, até que se prove o contrário, o caminho que eu vou seguir é o do choque. Então, nesse caso, eu vou avaliar se precisa de ressuscitação volêmica, eu vou avaliar se precisa de droga vasoativa, vou buscar as causas de choque imediato, mas é uma causa que eu vou buscar o caminho do choque. O coma seria secundário ao choque. E se o paciente tiver hipertenso, em geral, será que ele precisa de antihipertensivo intravenoso ou por via oral? Lembrar que coma com hipertensão, eu preciso imediatamente lembrar se não é uma hipertensão intracraniana. Então, o paciente tem uma boa chance de ter alguma lesão intracraniana, seja focal, seja difusa, levando a hipertensão intracraniana. E aí, nesse caso, eu preciso saber a causa específica do coma, se é um AVCI, se é um AVCH, porque cada um deles vai ter um alvo específico de pressão para eu conseguir obter, tá bom? Então, hipertensão, a gente precisa saber a etiologia do coma para depois manejar a hipertensão arterial. E se existe algum exame de imediato, pessoal, então recomenda-se bastante que a gente faça a glicemia capilar, porque ao fazer a glicemia capilar pode ser que a gente se depare com essa situação aqui, uma hipoglicemia, que é uma causa de coma rapidamente reversível. Se eu der glicose para o paciente, ele vai melhorar. Então, em todo paciente que tem alteração de consciência, no qual eu considero a hipótese de coma, a glicemia capilar tem que ser feita de imediato, para eu conseguir identificar especialmente de imediato a hipoglicemia e conseguir tratar. Nós lembramos, pessoal, que temos algumas escalas de coma de Glasgow, algumas escalas de coma que vão nos ajudar a definir a intensidade da alteração no nível neurológico. Um deles é a escala de coma de Glasgow, e nesse caso nós apresentamos aqui a escala, ninguém precisa decorar, e é uma escala que é aplicada inicialmente em situações de trauma, mas hoje ela é aplicada em todo paciente que tem alteração de consciência. Né? O problema da escala de coma de Glasgow é que ela não avalia com precisão o tronco cerebral. A função do tronco cerebral não é avaliada por essa escala de coma e não detecta alterações sutis no exame neurológico. Então, no paciente, por exemplo, que esteja com intubação orotraqueal, e como uma das aspectos da escala de coma de Glasgow é a manifestação verbal, ela também tem algumas dificuldades. Então, ela não avalia o tronco cerebral e no paciente que está intubado, ela tem algumas dificuldades porque a escala verbal eu não consigo avaliar de maneira específica. Mas é uma boa escala que utilizamos de maneira seriada em várias situações de coma. E tem uma outra escala de coma, que é a escala de Ford. Ela já tem algumas diferenças, ela vem sendo cada vez mais usada, tem maior correlação interobservador, ela avalia as funções do tronco cerebral, talvez seja melhor em paciente com intubação orotraqueal, porque ela não tem essas características da escala verbal, e ela pode ser o melhor preditor de mortalidade em unidade de terapia intensiva. Então temos essas duas escalas para avaliar o grau de dano neurológico, a escala de coma de Glasgow e a escala Ford, que eu posso utilizar especificamente. E lembrar que as escalas, pessoal, mais importante é que você avalie de forma seriada. Então, avalie a escala de coma de Glasgow ou a escala de Ford, eu faço múltiplas avaliações seriadas para poder entender a evolução do paciente. Então, pessoal, para finalizar aqui essa aula inicial, nós lembramos que um paciente que tem alteração de consciência, o primeiro passo é a gente checar o pulso e a respiração. Se o paciente não tem pulso nem respiração, é uma parada cardiorrespiratória. Se o paciente tem pulso e tem respiração, lembrar que eu vou buscar sinais de choque. Tem hipotensão? Tem extremidades frias? Se sim, é choque. O caminho a seguir é o de choque. O coma acaba sendo secundário à hipótese de choque. Se eu não restaurar a volemia, se eu não começar a droga vasoativa, não restaurar a perfusão, eu não vou conseguir resolver o nível de consciência. Se o paciente não tem nada disso,
o paciente tem pulso, tem respiração e não tem choque, aí você pensa em coma. E aí você parte na abordagem inicial, primeiro para a via aérea, então avalia os pacientes que precisam de intubação orotraqueal, aqueles que não têm capacidade de manter ventilação, respiração, proteção de vias aéreas, intubação imediata. Respiração, alvo de saturação em torno de 95%. Circulação, evite hipotensão e, ao identificar hipertensão, avalie se o paciente não tem hipertensão intracraniana. E faça uma glicemia capilar, corrigindo a hipoglicemia quando ela estiver presente. Tá bom, pessoal? Essa era a aula inaugural. Nas próximas aulas, a gente vai partir exatamente agora para buscar as causas de coma, como é que eu consigo identificar as causas e as etiologias, e a partir daí começar as condutas imediatas para o paciente em coma, tá bom? Muito obrigado e um grande abraço para todos vocês.